discussão que é muito pertinente aí à minha atuação, que é a discussão da escola médica de excelência e quais são as perspectivas para o futuro. Como muitos de vocês sabem, né, talvez alguns não saibam, a Joana ficou durante 4 anos na função de coordenadora de ensino do departamento, da Faculdade de Ciências Médicas, e adquiriu aí uma grande experiência durante esse período na prática do coordenar o ensino, mas também ela aproveitou e se inscreveu e está aí no processo terminando um programa de especialização em educação médica que eu fiz lá em 2000 e abobrinha, 2002, 2003, que é um programa na Faimer, na Filadélfia, e depois a gente pode falar alguma coisa mais sobre isso. Então, Joana, não só bem-vinda, mas acho que você vai poder trazer aí uma perspectiva interessante de quem da prática foi para a teoria, e o mundo seria ideal se sempre fosse assim. Então, vamos lá. Obrigada, Eliana. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, pelo convite do departamento, da professora Fernanda, e hoje na pessoa da professora Eliana Amaral, que eu fico felicíssima que está aqui, mas até amedrontada se eu não vou falar nenhuma bobagem, porque a professora Eliana é uma referência para a gente. E aí, Eliana, eu vou te contar que são 4 de gestão centrais, central, mais 12 de gestão de ensino. Então, deu um tempinho bom para a gente ver. Mas, enfim, espero que os colegas docentes, estou vendo aqui a professora Maria Laura, e os alunos possam, enfim, aproveitar, e eu espero que essa discussão possa ser aí boa para todo mundo. Eu não estou vendo vocês, então, se alguém quiser fazer algum questionamento ou quiser interromper, fique à vontade. Eu acho que essa é uma reunião para a gente discutir, para a gente pensar. Então, só que aí, professora Eliana, por favor, se alguém tiver alguma colocação, levanta a mão, por favor, me avise que eu não enxergo vocês. Enfim, achei pertinente o convite da professora Fernanda para a gente falar de critérios de escola médica de excelência. É lógico que em nenhum momento a gente vai dizer que a nossa escola não é uma escola de excelência, certamente é uma das melhores escolas do país, mas a gente tem tido uma tendência muito grande de ter acreditações internacionais e nacionais, e é interessante que a gente discuta quais são esses grandes critérios de excelência. Então, nosso curso, com certeza, é um curso de excelência no Brasil, mas a gente aqui vai tentar discutir o que a gente já fez e o que falta para que a gente consiga pensar em padrões de excelência internacional. É claro que o nosso curso e todos os cursos de medicina do país, eles são regidos pelas diretrizes curriculares nacionais, e isso faz com que a gente tenha como objetivo uma formação de médico generalista, humanista, crítico, reflexivo e ético, mas quando a gente vai olhar aqui as competências gerais da formação, uma muitíssimo importante é a atenção à saúde, mas a gente tem muitas outras: tomadas de decisão, comunicação, liderança, administração, gerenciamento, educação permanente. E será que a gente está realmente conseguindo formar médicos com todas essas competências? E a gente também tem que pensar que os cursos de medicina precisam mudar de uma forma dinâmica a partir do momento que a gente tem mudança do perfil de médico, mudança da população, as necessidades de educação continuada, as questões de trabalho interprofissional, o que vem na última década trazendo assim de muita força, que é a gestão e a segurança do paciente, que a gente tenha um ensino centrado no aluno, baseado em competência, né, que é o outcome, e que a gente tenha essa formação, então, baseada em referências internacionais de qualidade. Então, aqui eu baseei a minha apresentação com esse artigo de reflexão que o professor Harden, que é, enfim,
o profissional aí vivo mais respeitado em ensino médico, que ele traz um trabalho que não é muito recente, que é de 2018, entretanto, tudo que ele fala foi o que a gente tentou trabalhar, ou pelo menos iniciar, ou abrir caminho na gestão central, né, fez parte do nosso plano, e que isso está tanto nos critérios de acreditação, quanto nos critérios de excelência internacional. O professor Harden coloca o motivo desse artigo, que ele tinha uma preocupação muito grande, que o currículo médico não responde adequadamente nem aos avanços da saúde, mas, em especial, às mudanças da prática profissional, das expectativas dos pacientes, que isso é uma coisa muito importante, que a gente sabe que isso mudou radicalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, e expectativas da sociedade. E ele coloca que isso não é um sonho, que obviamente alcançável, mas que isso não vai ser rápido, mas que tem que ser o nosso norte, né, para onde a gente quer ir. Eu vou pedir licença para vocês, que eu coloquei em inglês essas 10 características, porque eu comecei a traduzir e não sei se a minha tradução estava muito boa. Mas eu vou passar rapidamente deles, depois a gente vai discutir um pouquinho de cada um. Ele coloca que a escola médica vai ter que sair dessa torre de marfim que ela se encontra e se transformar por um currículo autêntico. Que o ensino tem que mudar do just in case, vai que, para um ensino com um tempo, um passo organizado. Que o ensino, a divisão do ensino da ciência básica e da clínica terá que ser completamente integrado. Uma coisa importantíssima que ele coloca, que a cultura de não valorizar o professor, e aqui muito é o professor que dá aula, que é um pouco diferente do professor que a gente tem aqui, que ele pode, né, ter várias áreas de atuação, inclusive da pesquisa, mas ele coloca que os professores que dão aula e que estão ligados ao ensino da formação médica deverão ser mais valorizados. Uma coisa importantíssima aqui para os alunos que me escutam, que o aluno ele deixará de ser cliente e ele será um parceiro dessa escola e do projeto educacional. Que o caminho durante a formação, ela terá que passar de uma jornada misteriosa para um caminho com um mapa muito bem delimitado, que a gente vai ter que mudar desse currículo completamente engessado para um currículo que tenha capacidade de adaptação, inclusive a capacidade de adaptação de acordo com a capacidade de aprendizado dos alunos, que a gente terá que integrar a tecnologia de uma forma efetiva e criativa, que a gente vai ter que mudar de uma avaliação completamente compartimentalizada para uma avaliação centralizada e que olhe o aluno como um todo, não só se ele foi bem numa prova em múltipla escolha de uma disciplina. E talvez o 10º, eu acho que é dos mais difíceis, que é a gente deixar de trabalhar em isolamento e trabalhar em colaboração com o trabalho interdisciplinar e interprofissional. Então, eu vou tentar ser bem objetiva e passar aqui um pouquinho do que ele coloca, o que a gente já fez e que caminhos a gente ainda pode trilhar para alcançar esses objetivos. Então, essa universidade na Torre de Marfim, que pensa a formação do médico e o seu currículo a partir, né, desse núcleo científico, única e exclusivamente, ele terá que mudar. O que ele coloca, né, desse currículo realístico? Que ele tem que ser baseado no conhecimento, habilidade e atitude, que é a competência para exercer a profissão, e que essa faculdade ela terá que atender às necessidades da população a qual vai servir. E aqui esse conceito de social accountability, que seria do engajamento social, a gente com certeza vai poder expandir
com o 10% aí de carga horária de extensão, que não deve ser colocado como uma grande visita assim, a campos, apenas a campos diferentes do que o aluno está habituado, como um assentamento, ou como, enfim, uma tribo indígena, mas sim que este movimento seja para incorporar dentro do curso médico referências e representações sociais que digam para a gente quais são as grandes necessidades, que podem ser até de perguntas científicas, mas de necessidades em saúde da população e que obrigatoriamente esse currículo terá que responder. A gente já fez vários trabalhos em relação a isso, a gente inclusive teve um seminário que foi uma discussão, o que é mais prevalente no país e na nossa região, nosso currículo está cobrindo isso ou não, e esse currículo ainda terá que ser adaptado, mas já está melhor, e que será necessário definir pelos resultados esperados do egresso. Então, se eu quero que o egresso saiba fazer um parto normal, eu tenho que ensiná-lo, treiná-lo e avaliá-lo se ele sabe fazer um parto normal, e não colocar apenas uma questão de múltipla escolha para saber se ele sabe ou não fazer um parto normal. Então, esse seria a educação baseada em resultados e não baseada em disciplinas e em conhecimento. A gente sabe que o graduando tem que ter essa formação geral, humanística, crítica, reflexiva, que ele terá responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade e da saúde integral. Isso aqui é o que está nas diretrizes, nós não estamos inventando, e que na atenção à saúde, graduando em medicina, terá também que considerar e concretizar o acesso universal e a equidade. Então, a gente está formando para isso? Talvez. Quando a gente coloca o perfil do profissional a ser formado pela Unicamp, a gente vê que tem 6 grandes núcleos aqui de conhecimento, que é a atenção à saúde do indivíduo, à saúde da população, comunicação, ética e profissionalismo, aprendizagem contínua e gestão. E quando a gente olha para o nosso currículo ele está em, ouso dizer, pelo menos 80% focado na atenção à saúde do indivíduo. E isso é uma das competências que o nosso médico egresso tem que ter, mas é uma entre outras 6 que precisam também ser ensinadas. E esse aqui é um modelo que é usado para uma avaliação de currículo e para criar o currículo, chamado SPICES, e aí eu gostaria aqui de convidá-los a pensar, o S do SPICES será que o nosso ensino é centrado no professor ou no aluno? Quando a gente dá aula, a gente, como especialista, ensina o que a gente acha que o aluno tem que saber da nossa área de especialidade, ou a gente ensina esse aluno sabendo a competência que ele tem que adquirir e tendo completa consciência do quadradinho, do tijolinho que a gente tem que pôr para que o aluno, lá no final, adquira essa competência. A gente tem um currículo que o ensino não é baseado em problema, e sim, né, na informação, né, no acúmulo da informação. A gente tem um currículo que ele não é de disciplina, ele é modular, mas ele não é um currículo integrado. A gente teve um aumento aí do ensino nas comunidades, mas o nosso ensino ainda é basicamente centrado no hospital. A gente tem um currículo completamente engessado, a gente não tem eletiva, a gente não tem optativa, todas as nossas disciplinas são obrigatórias e ocupam 100% do tempo do aluno. E uma coisa importantíssima que é esse último S, que se a gente tem um ensino sistemático ou se ele é oportunístico e baseado na prática, na oportunidade prática que esse aluno tem. Por exemplo, se a gente acha que nenhum aluno pode sair sem saber atender na prática uma parada cardiorrespiratória, a gente não tem como garantir que todos os nossos alunos vão atender uma parada cardiorrespiratória. Se isso é uma competência extremamente importante, a gente tem que garantir que todos os alunos passem por essa experiência educacional. Como que a gente pode fazer isso? Com a simulação. Então,
Se eu não consigo garantir as competências ou as oportunidades educacionais extremamente necessárias, pelo menos para essas essenciais, eu tenho que ter um ensino sistemático que garanta essa experiência para todos os alunos. Então, para concluir esse item, uma coisa que é importante é que será, né, como eu já coloquei, que será baseado em competência e que este currículo tem que atender a população, que cada oportunidade de aprendizado tem que especificar como ela contribui para o resultado geral, para aquele perfil do egresso, para a competência que o próprio Departamento de Tocoginecologia escreveu que todo o aluno saindo do internato deve ter. Além disso, esse currículo tem que ter um espaço de desenvolvimento da identidade profissional, que tem que pensar no bem-estar do aluno. E aí, esse último parágrafo, que é muito importante, que a escola do futuro será responsável por seus graduados, não apenas no momento da formatura, mas talvez meses ou anos depois. Isso quer dizer, a cobrança da qualidade, ela não vai, institucionalmente, ela não passa pelo aluno, e sim pela instituição. Quer dizer, se você formou e aprovou aquele aluno, você será responsável por ele. E aí a gente vê que aqui no Brasil a gente tem um movimento muito mais de colocar uma prova para o aluno para saber se ele sabe, enfim, está capacitado para a profissão, enquanto este papel teria que ser de uma cobrança da instituição e que a instituição, com um sistema de ensino e de avaliação muito bem feito, garanta a qualidade, vamos dizer assim, do seu egresso. Bom, aqui eu gosto muito desse saindo do just in case para o just in time. A gente tem muito just in case. Ao invés da gente focar no que a gente precisa essencialmente ensinar, a gente acaba, como professor, achando que cada um de nós tem que ensinar tudo que é importante. Isso porque a gente não sabe o que foi ensinado antes, não sabe o que vai ser ensinado depois e não sabe aonde vai chegar. Então, vai que o aluno precisa. Então, o just in case, ele dá uma ênfase imensa em conteúdo, em detrimento de outras habilidades e competências. E aí a gente tem que pensar que o papel do professor não é mais um provedor de informação, gente. Os alunos têm acesso à informação. O que a gente tem que fazer é integrar os conhecimentos e esse conhecimento na prática clínica e com foco no que é relevante, no que é essencial. Para que isso ocorra, a gente precisa saber a nossa linha de conhecimento e a gente tem que mudar essa cultura de que não é o que eu, como especialista, penso que é importante, mas, enfim, o que o aluno tem que sair sabendo. Parece fácil, mas não é. É uma questão cultural que precisa se modificar. Porque, aqui eu só trago aí para ilustrar, não há como se ensinar tudo. Portanto, eu acho que esse slide até da professora Eliana que me passou, a gente tem o interessante, mas a gente tem que ensinar o que é importante e cobrar de uma forma muito rígida o essencial, que a gente garanta que esse aluno não siga com o essencial. Quando a gente foca no essencial, a gente tem a capacidade de subir aqui nessa taxonomia, né, do aprendizado. O aluno não vai só lembrar, ele vai entender, ele vai aplicar, vai analisar e vai incorporar aquilo na prática cotidiana dele. Só que quando a gente tem uma quantidade, um volume gigante de conhecimento e o aluno não sabe o que é essencial, ele fica aqui embaixo, só na memorização, porque a cobrança dele será se ele sabe responder ou não na prova. Por isso, o que falta a gente fazer? Primeiro, que cada aluno tem que saber o objetivo educacional e a competência que é esperada dele, em cada disciplina, em cada módulo, em cada ano, e quando ele terminar o curso. E aqui é obrigatório que cada professor saiba o objetivo educacional, competência esperada,
de todo o eixo ensinado. Se eu vou dar uma aula de rastreamento de câncer de colo no quinto, eu tenho que saber tudo que já foi ensinado, qual o objetivo educacional do quinto e aonde que eu quero levar esse aluno até o final da formação dele. É obrigatório que a gente saiba o que vem antes e o que vem depois e qual que é o nosso papel, qual o tijolinho que a gente tem que colocar. E se for para deixar um slide só, eu acho que esse aqui é o slide. Primeiro, quando eu vou ensinar, eu tenho que saber o que o meu aluno tem que saber e o que ele tem que ser capaz de fazer. A partir daí, eu planejo a minha atividade para que eu possa ajudar esse aluno a alcançar esse objetivo de aprendizagem. E aí, eu vou promover uma atividade que desenvolve esse conhecimento. Se eu quero ensinar a drenar o tórax, certamente não será só uma aula teórica que vai fazer esse aluno aprender. E a partir do momento que eu planejo isso, tanto o cenário, como a estratégia, como o conteúdo, a minha avaliação tem que estar vinculada àquele objetivo que era o inicial. O que meu aluno deve saber, o que ele deve ser capaz de fazer. Portanto, se eu quero que o aluno saiba drenar um tórax, a minha estratégia de avaliação certamente não será uma prova de múltipla escolha. Bom, aqui o nosso terceiro objetivo é que ele coloca que é uma integração grande da ciência básica com a prática clínica, e esse foi um trabalho muito grande que a gente fez, e a gente trabalhou muito de quais são os conteúdos básicos essenciais, como é que a gente faz para integrar isso, como a gente pode manter um eixo contínuo de ensino dos conteúdos básicos, porque o pessoal do básico fala a mesma coisa, se eu não ensinar aqui, ninguém lá na frente vai ensinar. E quando eles chegam aqui, ensinaram tanta coisa no básico que quando a gente pergunta uma coisa pequena, o essencial muitas vezes ficou perdido naquele conteúdo grande. E, principalmente, como integrar as atividades dos conteúdos básicos nos casos clínicos, o famoso Back to Basics. Para fazer isso, a gente tem a comissão IBFCM, que teve um trabalho muito grande aí de integrar os conteúdos, uma participação muito grande tanto dos professores do básico quanto dos professores da clínica, e a gente teve uma reformulação do básico. Agora, a gente tem que pensar que são alguns dos grupos de trabalho dos professores do básico e da clínica trabalhando juntos para falar, você leva o bastão até aqui, eu pego esse bastão no terceiro ano e sigo para lá. E aí, no quarto, eu sigo lá adiante. O que tem faltado muito e que eu acho que é nosso papel aqui como DTG? Que a gente retome esses conteúdos básicos e que esses conteúdos básicos, e aí como o professor Harden coloca, e como é na escola aí de excelência, que esse conteúdo básico, nos últimos anos, ele esteja incorporado na aprendizagem e na avaliação do aluno, a partir da prática clínica. Então, que a gente integre do começo até o fim. E o pessoal do IB fez um esforço muito grande, mas acho que está faltando um pouco a gente do ciclo clínico ter esse esforço de trazer com eles os conteúdos básicos. Aí, a quarta colocação do professor Harden, que eu acho que a gente conseguiu avançar bastante, que é o reconhecimento do docente que atua no ensino. E a gente vê que, quando vai falar de ensino, o quórum também não é assim tão grande, porque, por muito tempo, o professor que basicamente atuava no ensino de graduação era um professor, enfim, menos qualificado, ou estava lá porque não conseguiria fazer pesquisa, e não um professor aí que estava distribuindo os balõezinhos e soltando todos esses médicos por esse país. A primeira coisa que a gente pode fazer em ação de valorização é a capacitação docente, e a gente sabe que a Gineco é um dos lugares que tem mais docentes atuando, trouxe aqui algumas fotos, a gente tem trabalhado muito nisso, acredito que agora também a nova coordenação, a professora Eliana junto ao NAPES, vai continuar mantendo a capacitação docente. A gente teve, durante a pandemia, uma capacitação forçada, que certamente não poderá se perder, que trabalhar com a tecnologia e com simulações e com novos métodos de avaliação
isso precisa continuar e os docentes foram capacitados. Aqui trouxe as fotinhos, temos aqui o time da Gineco trabalhando, e muitos trabalhando aí com a capacitação docente, buscando se aprimorar. E o professor Haddon traz que a excelência da Escola de Medicina está ligada ao seu programa educacional, mas essa geralmente é uma mensagem ignorada pelos gestores, então esse não é um problema só aqui. E que a chave do sucesso de um programa educacional são professores capacitados e engajados no ensino. E que ele coloca que essa cultura tem que ser alterada e que é importante a valorização do professor que atua no ensino de graduação, e coloca que os rankings das escolas médicas do futuro reconhecerão o ensino da mesma forma que a pesquisa, e as escolas aspirarão a uma excelência em ensino. Quer dizer, as grandes acreditações e os grandes sistemas de avaliação de excelência das universidades passarão pelo ensino de uma forma muito maior do que só, né, os critérios, quer dizer, só não, mas com um peso muito maior, os critérios de pesquisa, como tem sido feito. E aí eu acho que a gente avançou bastante, a professora Eliane iniciou isso do perfil da área docente com concentração em ensino, a gente teve agora uma definição das atividades da carreira em ensino e os critérios de progressão, a gente tentou responder essa pergunta do que é uma carreira de ensino, né, que área de concentração em ensino, que não é só da aula, mas que essa também é uma ciência que deve englobar a inovação na prática em ensino, a gestão, o reconhecimento e a capacitação em ensino, e eu acho que agora falta para a gente valorizar esse perfil, e isso está na mão dos departamentos. A gente tem agora um concurso chegando, quer dizer, o que o departamento precisa, né? De um docente que seja voltado à excelência no ensino, à excelência na pesquisa, quer dizer, todo docente tem que ensinar, mas os departamentos vão ter que trazer agora nos concursos e favorecer as progressões e incentivar aos professores que procurem uma excelência em ensino para uma progressão e de acordo com as necessidades de ensino que cada departamento tem. Uma outra questão que aí para os alunos que estão aqui comigo, que é muito importante e que isso já está ocorrendo e a gente está tentando cada vez mais trazer isso, que o aluno, ele não é um cliente da universidade ou do curso, que ele sim tem que migrar como um parceiro. E aí, esse primeiro slide aqui que mostra tanto a importância do nosso exemplo, mas que a gente possa aqui trazer que os alunos, sim, têm uma capacidade imensa de colaborar com o curso. Ele deve se corresponsabilizar pela sua própria formação, tanto a formação inicial como continuada e como em serviço. Então, o aluno não pode chegar e falar, mas isso eu não sei porque nunca me ensinaram. Se isso faz parte do programa, está na competência que está sendo exigida, cabe a você, sim, buscar a informação ou buscar a competência. E aí eu trago aqui um conceito que tem sido muito importante, que é o aluno como co-criador do seu processo de ensino e aprendizagem, e isso a gente tem visto, inclusive, na literatura médica, cada vez mais esse número crescente de terminologias, que é como um design do curso participativo, a voz dos estudantes, a parceria do estudante com o corpo docente, estudante como fator né, agente transformador, engajamento estudantil, e isso sim eu canso de falar que nada é mais transformador do que alunos engajados e bem formados. E aí é uma coisa muito interessante que ele coloca
que o papel do aluno será tanto na gestão do planejamento escolar e curricular, colaboração no programa de educação, de avaliação, que o aluno terá, sim, uma participação no ensino por pares e no processo seletivo para o ingresso do curso. Esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Para a estrelinha que a gente está seguindo. E muito interessante que ele coloca que todos os alunos, obrigatoriamente, né, receberá treinamento em educação como parte do currículo, para equipá-los com conhecimento educacional, habilidade e concentração e compreensão para que ele possa ser esse parceiro. E aí é muito interessante que a gente vê um crescimento exponencial da participação em alunos, inclusive nas publicações em ensino médico. E aqui a gente já tem esse processo, que é do Educadores do Amanhã, que já existe, que é um curso que cada vez mais a gente consegue engajar alunos capacitados, a gente tem que encorajar a participação estudantil e chamá-los a participar aqui como departamento, de que eles possam não só desfiar um rosário de queixa, não, mas que ele possa identificar e trazer propostas e ser ativo nas transformações que sejam eventualmente necessárias. Aqui, como eu acho que talvez esse seja o mais importante, que a gente vai ter que trabalhar muito nos próximos anos, que é essa mudança de uma jornada misteriosa. Eu pergunto para os alunos qual que é o objetivo de vocês estarem aqui, no fim desse curso, dessa disciplina, desse módulo, o que vocês acham que a gente espera de vocês? E muitas vezes isso não está claro, nem para o aluno e nem para o professor. E essa jornada tem que ser aí uma jornada muito bem mapeada. E aí, gente, para que a gente faça isso, a gente tem que ter muito claro o que é conhecimento, o que é habilidade, quais são conteúdos de aprendizagem, como que a gente integra isso para chegar na competência que a gente quer que o nosso egresso tenha. Então, o conhecimento são aqueles conteúdos, conceitos e informações adquiridas por meio de aprendizagem ou por meio de experiência. Então, aqui para os nossos alunos, é a anatomia, é o patógeno da pneumonia, é a quantidade de antibiótico, a etiologia da asma. Esses são conteúdos e que eles são, eu falo para os alunos, nuvens flutuantes. Esse conhecimento o aluno consegue conosco ou apesar da gente. Mas a habilidade, ele precisa da gente. A capacidade de desempenhar tarefa, de resolver problema, ele precisa do campo de prática, ele precisa da prática clínica para adquirir. E aí, a habilidade é aquilo que o aluno vai fazer. Para ele fazer uma ausculta pulmonar, uma anamnese, fazer uma receita, saber fazer um exame físico, isso tudo é habilidade. E aí, a habilidade e os conhecimentos, eles têm que se integrar, formando uma base, né, de uma disciplina, de um núcleo aí de aprendizagem. E cabe ao professor ajudá-los a fazer essa integração. Aí, a gente não tem que dar aula da anatomia pulmonar, a gente tem que dar aula do integrar. Como que a anatomia pulmonar se relaciona com a prevalência da doença, com o patógeno, por que ele está escutando, fazendo uma ausculta pulmonar e está reconhecendo aquilo. E aí, depois, a gente tem que fazer o componente do conhecimento, da habilidade, da atitude, que seria a formação profissional, que a gente vai dar, para que eles tenham a competência que a gente quer que o aluno alcance e que tenha todas as competências que a gente deseja para o nosso egresso. Esse trabalho já começou e está, enfim, as competências já estão mapeadas, as competências do internato médico, e é importante que a gente, no departamento, integre isso que venha para dentro e que a gente vá decompondo. Se eu quero que esse aluno saiba, enfim, tenha uma competência
de fazer um rastreamento de câncer de colo, de fazer um atendimento, eu tenho que ensinar a teoria, eu tenho que dar habilidade, eu tenho que integrar, eu tenho que ensinar gestão, eu tenho que ensinar profissionalismo, para que lá no final ele chegue com a competência que a gente quer. E isso é o blueprinting, quer dizer, seria da gente não só ter a competência, mas fazer um mapa de quem está ensinando, quem está colocando que tijolinho em cada lugar, e aí montar a linha desse conhecimento com o objetivo de integrar toda a nossa disciplina, mas que também a gente possa integrar isso com as outras disciplinas, com a pediatria, com a clínica, com o básico, e isso é difícil, e eu acho que é um caminho que a gente ainda terá que percorrer, mas com as competências mapeadas, isso fica mais fácil, e certamente a comissão de ensino do DTG poderá trazer e capacitar e integrar isso em todas as disciplinas. Bom, o 7º ponto do professor Haden é um ponto muito difícil, que eu acho que é uma coisa que a gente não vai conseguir no futuro próximo, mas que a gente vai ter que pensar disso para frente, que é mudar de um currículo completamente uniformizado e engessado para um currículo que possa tanto se adaptar às necessidades de conhecimento do aluno, como a capacidade de ensino e aprendizagem. E esse é um critério muito interessante que faz com que a gente relativize como que a gente vai trazer um ensino efetivo. E aqui é o que é usado é be fair, né? Seja leal com os seus alunos. O aluno, para aprender, ele precisa de um feedback adequado, ele precisa que a gente avalie como ele está aprendendo e dê de volta para ele o que ele precisa aprender, como reorientar a rota, que o aprendizado dele seja ativo e não passivo, que a gente tenha alguma capacidade de individualizar aquele processo de aprendizado de cada estudante e que a gente possa mostrar o que é relevante e que é essencial e que é esperado de resultado do que a gente está ensinando. E aqui eu gosto de colocar esse exemplo das faixinhas de judô, porque a gente aqui ensina por tempo e não pela competência. A gente pode ter um aluno no judô que leve 3 meses de passar da faixa amarelinha para a faixa laranja, e um outro leve 3 anos. Mas aqui a gente tem 3 meses de curso no 5º ano, e ao final deste tempo, todos os alunos têm que adquirir as competências esperadas, e isso muitas vezes não ocorre. E quando não ocorre, como a gente faz, né? Como que a gente está avaliando isso? Há que se ter um espaço para que esse currículo seja adaptado ao ritmo e que uma reprovação ou uma necessidade de maior tempo para adquirir os conhecimentos e as habilidades de cada disciplina ou chegar na competência que a gente quer, pode ser que não seja exatamente na quantidade de tempo que esse aluno tem. E que a gente possa avaliar e que uma reprovação ela não seja o meu mundo caiu, e sim, simplesmente, aluno, você precisa de mais um tempo para adquirir esses conhecimentos e essas habilidades. Então, o aluno tem que ter responsabilidade pela sua aprendizagem, passando de uma aprendizagem dirigida por nós, mas que ele também tem uma aprendizagem autodirigida e que ele consiga também entender o tempo que ele tem para aprender e se instrumentalizar para chegar ao final da disciplina, do módulo, com as competências que ele precisa ter. Esse currículo adaptativo, ele é muito difícil de se chegar. Ele, no futuro, o professor Haden coloca que ele será realizado em diferentes níveis, associados ao aprendizado individual e oportunidades educacionais oferecidas, mas o que eu gostei aqui do final é que
não será o tempo de simulação, de aula, de palestra, de ensino, ele não será especificado em minutos ou horas, mas ele vai depender do tempo necessário de cada aluno para alcançar o resultado de aprendizagem especificada para cada atividade. Será difícil, mas essa estrelinha aí que a gente tem que seguir. Aqui eu acho que a pandemia deu um grande impulso para que a gente pudesse explorar aí o uso da tecnologia de uma forma criativa e de uma forma efetiva, que não seja apenas para a gente colocar uma coisinha escrita no computador e dizer que está fazendo o uso da tecnologia. A gente teve uma necessidade, fomos empurrados, inclusive a nossa própria reunião aqui online, né? Fomos empurrados para toda essa tecnologia, com aulas online, com o YouTube, com podcast, com outras formas de avaliação, com o uso da plataforma Moodle, que a gente consegue dar um feedback melhor e a gente pode desenvolver um portfólio digital para cada aluno, aqui para trazer para vocês tudo que foi feito, né, de tão genial e tão importante, que isso não pode ser perdido nesse novo normal, que sim, muitas vezes a gente ter até uma aula presencial, mas que, como a gente estava falando, o aluno possa ter uma aula online, que ele possa rever, parar, estudar e trazer no seu tempo, pode ser extremamente importante. Acesso a conteúdos online de todo o material que ele tem para estudo. É óbvio que isso não substitui a prática clínica, mas que sim, a gente possa ter repositório de arquivos, fórum de discussão, e que tudo isso a gente pode incluir no nosso trabalho, e sim, que a gente possa também, o pessoal da emergência aí faz um trabalho muitíssimo interessante, utilizando e incentivando os alunos com as mídias sociais, e que no futuro, não só a gente vai ter que incorporar e vamos ter que ver o que fica da pandemia, que foi muito bom, o que mais a gente precisa fazer, como a questão da simulação, para homogeneizar as experiências educacionais. E aqui eu acho que, com certeza, profissionais de comunicação e de distribuição aí de informação dentro do nosso curso e portfólios, que a gente possa ter uma visão do que está acontecendo com os alunos, eles também se autoavaliarem, deve ser o caminho para o qual nós vamos seguir. E aí, chegando aqui perto do fim, que a gente mude de uma avaliação completamente compartimentalizada para uma avaliação global. Quer dizer, o aluno segue no curso, se ele passou na prova de múltipla escolha, quem avalia se ele adquiriu a competência, a habilidade, né? Se o aluno está maduro para estar no 5º ano, se ele consegue, se ele tem o profissionalismo necessário, se ele tem a atitude necessária. E a gente tem um problema gravíssimo, porque quando um aluno é reprovado, o professor não quer reprovar, porque não, ele vai achar que fui eu pessoa, que reprovei esse aluno, que eu persegui, enfim. Enquanto, quando a gente tem um sistema de avaliação integrado que vai avaliar os conteúdos, as habilidades, as competências, profissionalismo, provas centralizadas, em que o aluno passar ou não de ano seja feito por aquele antigo conselho de classe, por uma comissão que vai avaliar esse aluno globalmente, e não só a prova de conhecimento da disciplina, a gente consegue um desempenho muito melhor, e a gente, do aluno, quando ele consegue ter muitas avaliações, aqui a gente, quando tem uma provinha de múltipla escolha, quando a gente consegue fazer um sistema de avaliação, que a gente consiga ver se o aluno sabe, se ele faz e se ele é o que é necessário para aquele momento do curso. E isso a gente consegue com uma gestão central e não com uma gestão única e exclusivamente de uma prova. E a gente precisa de prova prática, a gente precisa de avaliação clínica, durante a clínica, durante a prática, o feedback, e que a gente avalie o profissionalismo.
Então, quando a gente consegue colocar um monte de luz, a gente consegue fazer uma avaliação melhor, mais fiel, né? E, inclusive, proteger esse aluno que, se ele ainda não está maduro ou com as competências necessárias, que ele precisa se instrumentalizar para seguir adiante no curso. A gente aqui já fez, enfim, várias mudanças no sistema de avaliação, mas eu acho que aqui, como gineco, a gente vai ter que sim pensar nessa avaliação programática, tanto central como do nosso departamento, que a gente faça essa avaliação em cima das competências e que a gente aqui precisa muitíssimo, assim como todo curso, que a gente tenha uma avaliação da prática do aluno. Quando que a gente entra com ele para ver se ele está fazendo uma boa anamnese, fazendo um exame físico? Quando que a gente está avaliando e dando feedback para ele se o raciocínio clínico dele está adequado? Como ele pode melhorar? E a formação profissional, né, deste aluno, que precisa não só ser feita de uma forma mais estruturada, como avaliada de uma forma mais estruturada, e aqui a gente coloca dessa forma, que o currículo e as competências têm que ser, né, o espelho da avaliação e vice-versa. A gente tem que avaliar se ele está chegando aonde a gente quer. De modo que a gente consiga que essa avaliação não só dê o feedback para o aluno, mas dê o feedback e traga dados para que a gente possa melhorar o programa. Ele é circular, ele não é só avaliar para saber se o aluno sabe ou não sabe, mas um sistema de avaliação tem que coletar dado para o aluno, para a competência dele, para a competência clínica, do conhecimento, mas para nós, como gestores e professores, que a gente consiga ter os dados se o nosso ensino está sendo efetivo. E a gente certamente terá que mudar da avaliação do aprendizado para uma avaliação para o aprendizado e que o momento da avaliação seja também um momento de aprendizado e seja um instrumento de avaliação. Para finalizar, esse é o último item que o professor Harden traz para a gente, que é o aprendizado que todos nós teremos que ter, que o ensino ele não pode ser isolado, e sim em colaboração. Isso, na nossa prática cotidiana, também é muito difícil. Aqui, a gente tem a escada, né, do professor Harden, que mostra e sugere para a gente quais são os passos da integração curricular, que a gente começa trabalhando isolado, mas o primeiro subidinho é a gente saber que a gente está trabalhando isolado e aí sim tentar buscar formas de integrar, e a gente tem como um caminho trabalhar tanto de forma interdisciplinar, multidisciplinar e interprofissional. A gente nunca vai atender um parto sozinho, a gente vai sempre atender um parto com a enfermagem, com o pediatra, e a gente ensina desse jeito? Ou a gente ensina só o nosso pedacinho? Será que a gente não pode buscar formas de ensinar juntos? Porque a prática clínica, ela é junta, ela não é não integrada. Além disso, integrar a formação ética, a formação profissional e a saúde mental são vários lugares onde a gente pode incorporar tanto as ações transdisciplinares como multiprofissionais. Concluindo, aqui a gente tem está num momento aí de reforma que a gente tem aqui esses preceitos, esses princípios norteadores que ficaram, né, do início aí do trabalho da reforma, que eu acho que o grupo que está trabalhando agora vai seguir, que são, obviamente, e não à toa, os grandes princípios norteadores da excelência no ensino em medicina, que é a integração,
a incorporação das tecnologias, o ensino baseado em competência, que a gente forme o aluno em mecanismos de aprendizagem contínua, que a gente não tenha a pretensão de ensinar tudo de tudo, que a gente forme o pensamento crítico e que a gente tenha um sistema de avaliação muito definido a partir de competências e com os marcos do aprendizado. Quer dizer, o aluno está no ciclo básico, ele está com capacidade de entrar no ciclo pré-clínico, entrar dentro do hospital, depois ele está com capacidade de ir para o internato de uma forma, de uma avaliação mais holística, e se ele atingiu todas as competências que a gente espera ensinar quando ele estiver terminando o curso. Enfim, para que a gente mude, a gente tem que ter uma clareza, tem que ter um engajamento estudantil, tem que ter o docente engajado e que a gente consiga comunicar essa visão estratégica de futuro. Acho que aqui, para completar, o que a gente pode, no DTG, fazer, talvez, para caminhar de uma forma mais rápida para isso, é que a gente forme agora uma estrutura maior do ensino baseado nas competências, que a gente tenha um foco no ensino do essencial e que garanta o ensino do essencial e as oportunidades educacionais para que esse essencial seja ensinado não só no conhecimento, mas subindo na pirâmide, na integração, na prática clínica, que a gente possa, então, aprimorar o ensino da simulação e para garantir essas oportunidades educacionais, que a gente consiga incorporar a avaliação da prática clínica, que a gente siga com capacitação docente, com valorização docente, que o nosso departamento tanto faz, que a gente lembre na nossa prática clínica de integrar o que vem antes e o que vem depois, e que os conteúdos lá do básico, passando pela fisiopatologia, sejam cobrados agora no internato, mas aí integrado na prática clínica, e que a gente possa seguir com ações interdisciplinares e interprofissionais no nosso curso. Acho que o nosso curso já está aí, não é a gente não precisa de um robô ou de um holograma, eu acho que a nossa prática já está muito voltada para a excelência, mas com mais alguns passos, o nosso curso, com certeza, vai estar ainda melhor do que está. Então, era isso, a minha vontade com essa aula era mostrar para vocês as estrelinhas lá para onde a nossa bússola tem que seguir. Acho que é isso, professora Eliana. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição para que a gente possa conversar. Muito bom, Joana, acho que foi excelente, acho que a abordagem que você deu foi ótima, trazer, a gente tem falado, né, lutado para que as pessoas entendam que existe literatura nessa área e, portanto, os nossos debates não são só o que nós pensamos, mas o que está acontecendo no mundo, está sendo publicado a respeito, então foi ótimo você ter trazido dessa maneira, e muito didática, né, a sua apresentação, então tem vários comentários já aqui no chat, você não conseguiu acompanhar já os elogios, né, a sua apresentação, aos próprios slides, etc. Mas também a gente tem algumas perguntas, e então eu vou parar de jogar confete e vou direto agora para as perguntas. Vamos embora! As que estão aqui, tá bom? Depois a gente vê se alguém quiser mais se manifestar. Então, por enquanto, tem aqui uma pergunta do Cássio, que é uma pergunta, assim, shakespeariana, to be or not to be. Em que medida a estrutura histórica de divisão em departamentos facilita ou dificulta a reforma curricular, Joana? O que você acha? Quais são os prós e os contras? Então, professor Cássio, essa é realmente to be or not to be. Pelo que é proposto, quer dizer, o caminho do futuro é que tanto o ensino quanto a produção de conhecimento e a pesquisa e a universidade, né, ela seja transdisciplinar e transprofissional. É claro que acredito que não vai ser no futuro próximo, mas eu acho que essa estrutura
departamental que a gente tem, e que, inclusive, sofreu aí, não sei se vocês lembram, que alguns anos atrás tinha que ter 10 docentes no departamento, não ia acabar o departamento, aí juntou alhos com bugalhos, com, enfim, com o especialista no cabelo com a unha do dedão do pé, e nós fomos seguindo, por conta de tentar manter essa estrutura. Então, para que a gente vá para um futuro, que a gente possa alcançar essas propostas de ensino, certamente a estrutura departamental ela não vai ajudar. Talvez por núcleos de conhecimento, talvez por outras formas de divisão, mas eu acho que com a estrutura departamental, a gente tem a capacidade de trabalhar de uma forma multidisciplinar maior, mesmo com essa nossa estrutura, porque essa mudança eu acho que ela vai levar pelo menos uns 10 anos, mas mesmo dentro dos nossos departamentos a gente tem que entender que o ensino e a pesquisa, ele terá que ser, o conhecimento não é unidepartamental ou de uma única especialidade, e aí a gente vai ter que trabalhar. E me angustia muito a gente ensinar uma coisa, ensinar uma parada cardiorrespiratória sem ter um profissional de enfermagem junto, como se a gente fosse limpar a sala, montar as coisas, pegar veia, pegar remédio. Quer dizer, não é isso, a gente trabalha de uma forma multiprofissional, multidisciplinar. Joana, deixa eu fazer um comentário complementar a isso. Há muitos anos atrás, quando o Gontijo era o diretor da FCM, o Gontijo tinha essa grande angústia, né, de tentar rediscutir, reestruturar e não trabalhar na lógica de departamento. Nós temos a FCA na Unicamp, Faculdade de Ciências Aplicadas, que não tem departamento e ela trabalha de outra forma. Há uma série de dificuldades do mesmo jeito, porque o grande problema não é ter o departamento. O grande problema é a ausência de integração nas discussões, vamos dizer assim, tendo como foco onde se quer chegar. Isso, na verdade, é trabalhar por projeto, é que nem aprendizagem baseada em projeto. Se você tem um projeto ou um problema para resolver com várias pessoas, o foco está no problema e não está nas relações interpessoais, nas dificuldades, nos poderes, etc., falando português claro. Então, desmontar o departamento e criar qualquer outra estrutura que reorganiza as pessoas e que, de qualquer maneira, haverá ainda esse tipo de comportamento, não muda. Então, a questão da colaboração, mais do que a estrutura, agora, claro, às vezes você dá um chacoalho na estrutura, ajuda a essa colaboração. Sim. Mas eu devo lhe dizer, Cássio, que, por exemplo, a FCA, que é o nosso exemplo na Unicamp, de uma unidade sem departamento, ela tem algumas dores que nós não vamos explorar aqui agora, mas que também acontecem, porque, ao contrário, daí fica muito centralizado, às vezes, na gestão, porque não existe uma distribuição de responsabilidades. Então, o segredo é que os departamentos precisam ser gerenciados, entre aspas, quer dizer, a chefia de departamento hoje tem um papel essencial, é ter um olhar abrangente e achar as oportunidades de colaboração, inter-relação com as outras áreas, pode ser outro departamento, pode ser outra profissão, pode ser outra unidade, né, no caso aqui nosso. Então, acho que é mais por aí, tá? Mas temos outras perguntas, então eu não queria estender muito mais. Bom, vamos lá. A Laura fez um grande elogio, diz que é uma reflexão muito importante para todo mundo, a Adriana também elogiou, mas a Adriana faz uma pergunta também. Então, a Adriana pergunta para você o seguinte: como é que você acha que a gente pode aumentar a experiência de simulação, que venha isso desde o básico, quer dizer, que seja um eixo de formação ao longo do curso? Como é que a gente pode melhorar isso, Joana? Adriana, muito obrigada, Adriana e Laura, obrigada aí pelos comentários tão carinhosos. Eu acho, Adriana, que é aquilo que está colocado. Primeiro, cada objetivo educacional de cada momento do curso. Então, a gente já está no terceiro ano que o objetivo educacional é a anamnese exame físico. Bom, eu tenho que garantir que todos os alunos façam o exame especular. Eu preciso garantir isso, então todo mundo vai fazer. E a gente avaliar a competência. Se, na nossa competência, o aluno deve assistir a um parto normal não complicado, ele deve ser capaz de fazer isso, eu tenho que garantir isso para todos.
todos têm que passar na simulação, e todos têm que fazer um parto normal, e todos têm que ser avaliados. Se eles sabem ou não fazer um parto normal sem complicações, ou se sabem identificar complicações, e aí a gente vai ter que dizer qual grau. Então, se é no 4º ano que ele tem que saber isso? Não, é no 5º, em parte. Mas no 6º, eu tenho que garantir aquela coisa da responsabilidade da escola. Se eu, nós, como departamento de gineco, estamos passando o cheque assinado de que esse aluno está formado nas competências em ginecologia e obstetrícia, eu tenho que ter avaliado que ele sabe fazer esse parto normal. Ou, enfim, estou usando o parto como um exemplo. Portanto, todos têm que estar na simulação, e a avaliação tem que ser na simulação, e não na prova de múltipla escolha. Porque, como a prova de múltipla escolha, eu posso garantir que ele tem o conhecimento da assistência ao parto, mas eu não garanto se ele tem a habilidade e a competência, que aí inclui o conhecimento, a habilidade e a atitude, quer dizer, o profissionalismo, para atender esse parto. Então, o que eu acho? É garantir e ter noção do essencial. Qual que é o essencial que ele tem que saber, sair sabendo fazer? Quais são as competências essenciais? Essas competências para treinamento e para avaliação. Não adianta só levar ele lá para fazer parque de diversão. Ele tem que estar lá e ele tem que saber, ele tem que ser treinado lá e depois ser avaliado. E se ele tem que sair sabendo, e se isso foi o que o departamento disse, como competência final do egresso, cabe a nós avaliarmos. E se ele não souber, ele precisa ficar mais tempo até adquirir essa competência. E isso não é que ele é a pior pessoa do mundo porque ele foi reprovado. Ele foi reprovado porque ele precisa de uma competência que o tempo que a gente deu, que foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não conseguiu adquirir. E que ele vai precisar de um tempo maior. Isso eu acho que cada um de nós, gente, está assinando um cheque aí em branco dizendo que a gente está formando. Só que será que a gente está formando dessa forma, da melhor forma? E como que a gente está avaliando, né? Esse cheque em branco que são os alunos saindo aí, egressos, a gente garantiu o essencial? Essa que tem que ser a nossa pergunta para o ensino, para o objetivo educacional, para a simulação e para a avaliação. Garantir o essencial. Eu acho que eu respondo dessa maneira. Só dando uma ideia e complementando um pouquinho, a ideia dessa coisa do início, Adriana, o que os currículos, a maioria dos currículos faz com simulação inicial? Os aspectos de comunicação, aprender a fazer história, trabalhar com comunicação na equipe, procedimentos básicos, tem um monte de coisa que pode ser feita entre o 1º e o 2º ano do curso de medicina. Então, acho que essa utilização dessas oportunidades, inclusive, eu vou dar um exemplo que tem a ver com a gente, né? Tem lá a aula de anatomia, né? Os alunos têm lá as coisas relacionadas à anatomia. Se no 1º ano você tiver a oportunidade de, numa das simulações, mostrar a inter-relação, o mecanismo de parto, eu garanto para você que ele nunca mais vai esquecer mecanismo, assim como ele não vai esquecer o que interessa da bacia, e no caso dos pontos de referência na cabeça do feto. E eu uso isso como exemplo porque uma vez alguém mostrou para mim qual era o nível de detalhamento que a anatomia pedia em termos do polo cefálico do feto. E assim, ia em todas as reentrâncias, saliências, e uma série de coisas que daí eu falei assim, mas alguém contou para eles que isso não tem a mínima importância depois na nossa evolução, né, na utilização, né, do raciocínio clínico. Então, só para dar um exemplo, que eu acho que daria para fazer uma bela integração. Bom, deixa eu só contar para vocês, Eliana, desculpa. Pois não, pode Eles têm simulação, gente, do 1º ao 6º, tá? É importante também que a gente saiba o que está acontecendo antes, o que está acontecendo depois. Então, sim, eles estão no 1º ano na habilidade de comunicação, né? A gente pega eles no 3º e a Gineco tem um projeto de simulação muito bom e de ensino de habilidades, mas eles estão aí desde o começo.
E, Eliana, melhorou isso, se Deus quiser. Eu falava para o professor Wagner, o senhor ensina 110 forames da base do crânio, mas ele chega aqui, ele não sabe onde passa a carótida, professor. Então, o senhor ensina só 10. Onde passa a carótida, onde passa isso, onde passa aquilo, que é isso aqui que a gente precisa. E acho que com a comissão IBFCM isso melhorou bastante, mas cabe a gente reformular. E quando a gente aplica a anatomia na clínica, eles não esquecem, concordo plenamente. Eu queria, assim, aqui no chat só tem elogios, não tem outras perguntas, mas eu queria fazer, então, talvez alguns comentários e colocar algumas outras coisas da história do futuro, né? Existem algumas competências, hoje se discute muito que no fundo a gente está formando hoje o médico que vai atuar nos próximos 30, 40 anos, talvez. Lembrar que a profissão médica é aquela que é de maior longevidade, né? As pessoas normalmente não deixam de ser médicos até que não possam mais ser, ou até que desistam por outra razão. Então, é uma profissão de alta durabilidade. Então, essa coisa do ser capaz de aprender a aprender, né, quer dizer, saber como fazer a curadoria do nível de informação, dos 250 mil cursos que são oferecidos, e atualmente, com a inteligência artificial, né, se você mexeu no seu celular, você recebe 1000 propagandas. Então, isso é uma coisa muito importante, é a gente pensar como essa competência geral chamada saber aprender a aprender, que consequências ela tem. Porque isso não serve só para ele saber o que ele vai estudar durante o curso de medicina. Isso tem uma implicação de longo prazo muito grande, inclusive para residência médica, por exemplo, ou sem residência médica, visto que muita gente está optando por não fazer. Existe uma mudança hoje de perfil, porque há uma oferta no mercado de formações de especializações, e juntadas fazem um pacotinho que às vezes permite você ter um título e exercer, por exemplo, uma especialidade. Então, as mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho, nas demandas de saúde da população, mas sim nas práticas da sociedade, a gente precisa antecipar aqui. Então, quando a gente fala a história de nós temos que aumentar, por exemplo, a interação com recursos eletrônicos, isso é natural e a pandemia nos ajudou, e em relação a isso, a pandemia nos ajudou. Mas uma coisa que a gente ainda não incorporou, e é uma discussão que a gente está tendo na reforma curricular, é uma discussão importante. Se antes saber lidar com dado, gráfico, apresentação e ser um pouco mais hábil nessa questão era uma coisa de menos importância na vida do médico, vai se tornar de mais importância. Então, a história do Big Data, entender a inteligência artificial, não é saber lidar com, mas entender a lógica dela e quais os elementos que importam para que se chegue ao raciocínio. Muita coisa hoje já tem sido feita. Então, a Joana até fez o exemplo, falou do holograma, né? Então, no Congresso Europeu de Educação Médica, que eu acabei de voltar lá de Lyon, que eu recomendo para quem nunca foi, que se programa, no final de agosto do ano que vem, tá aí, eu já pus até o link, vai ser em Glasgow, é muito interessante. Então, quais foram as áreas mais discutidas no Congresso? E é isso que eu queria um pouco trazer para vocês como uma atualização. Sim, se fala dos hologramas e das coisas eletrônicas, e aí como recurso, realmente, o recurso para aprender anatomia é tridimensional, você bota lá o óculinho, e é incrível, você pode fazer o corte que você quiser, você pode ver o parto. Eu vi o cara fazendo o parto do jeito que eu quisesse, por cima, por baixo, pela lateral, então é incrível. Obviamente são equipamentos de alto custo, se a gente puder ter, vai ser ótimo, mas todo mundo já entendeu que a questão das relações humanas dentro do curso de medicina, né, quer dizer, garantir que seja um profissional empático, de bom ouvido, vamos dizer assim, capaz de ouvir, capaz de se comunicar e capaz de traduzir a complexidade da ciência médica para o paciente, para a prevenção, que isso é essencial. Então, existe uma mudança, e que a avaliação, esse foi o tema mais importante, eu acho, do Congresso inteiro, que é a questão da avaliação como processo de aprendizagem. Então, a avaliação, ela serve
para quantificar também, porque a gente precisa, mas, mesmo assim, mesmo que você esteja dando nota, ela tem que servir para aprender. E tem várias maneiras de servir para aprender. Não é só o nosso feedback dando a resposta depois da questão que faz isso, mas o próprio aluno aprendendo como ele estuda para uma prova, ou usando um aprendizado profundo para fazer uma prova, a avaliação está servindo para aprender. Então, não é só uma responsabilidade que é nossa. Então, a corresponsabilização do estudante na sua formação é um outro tema absoluto. Para quem não sabe, a nossa experiência aqui do Educadores do Amanhã, ela vem de uma experiência que a gente começou e lançou no Brasil, que é a experiência que começou como Faimer Júnior, esse programa de formação que eu e a Joana fizemos. A gente foi criando isso nos congressos, eu criei isso nos congressos de educação médica. O nosso primeiro Faimer Júnior, que é o Hugo, acabou, não aluno nosso, virou residente aqui de Saúde da Família, hoje está contratado como preceptor com o pessoal da Saúde da Família, e isso é uma onda que está no mundo, né? A gente já publicou até trabalho sobre isso, mas isso é uma onda no mundo, que é essa participação mais intensa dos alunos, e aí vem um outro lado que a gente também não tem desenvolvido, que é com a residência. Assim como os alunos, os residentes são grandes professores, e grandes professores dos nossos alunos, eles são os verdadeiros preceptores imediatos dos alunos. E da mesma forma que a gente fala em desenvolver aspectos de educação para os alunos, a gente precisa pensar nos residentes. E da mesma forma que a gente fala sobre educação no futuro, na graduação, a gente precisa pensar na residência médica. É um contínuo. E na pós. Então, os conceitos sobre educação, eles são similares nas diferentes áreas profissionais. Mas nós precisamos fazer adaptação. Então, quando a Joana termina fazendo a proposta para o departamento, eu amplio um pouquinho essa proposta, eu acho que a gente pode fazê-la e podemos trabalhar nisso, tanto para a graduação, quanto para a residência, quanto para a própria pós-graduação, que eu tenho conversado bastante com a Laura sobre isso, e acho que a gente já tem dado os bons passos. Para quem não sabe, nós temos uma pós-graduação em ensino na saúde, né, na FCM, temos formado muitos mestres e doutores, e ontem, literalmente, a gente fez a proposta formal para a CAPES de um novo programa de pós-graduação em ensino na saúde, porque a gente adquiriu aí durante 10 anos, temos agora um corpo docente e produção suficiente para isso. Bom, deixo aberto aí para mais algum comentário, senão depois eu passo a palavra para a Joana terminar. Alguém mais? Não tendo comentários, Joana, a palavra é sua. Bom, eu só quero agradecer, eu estou vendo aqui professores tão importantes, né, no nosso ensino, professora Patrícia, professor Cássio, Juliane, professora Júlia, Adriana, tanta gente que... João Luiz, professora Laura, uma honra ter o professor João Luiz, e eu vi aqui que ele ainda me deu parabéns, professor. Isso. Um pedacinho do senhor está aqui comigo, e a gente, com certeza, segue em frente com os pedacinhos que a gente ganhou. Muito obrigada. Eu acho que é isso, eu acho que a Gineco, o Departamento de Toco-Gineco, tem uma tradição imensa no ensino. Acho que a gente precisa se reinventar em algumas coisas, porque, como, né, disse o professor Harden lá no que eu apresentei no comecinho, essa colocação, que esse artigo e essa discussão vem pela dificuldade do curso de se adaptar às mudanças que vão chegando. E a gente não só tem um currículo de mais de 20 anos, mas a gente teve uma pandemia, a gente tem uma mudança de perfil muito grande dos nossos alunos e, graças a Deus, perfil social, de outras demandas, de outro tipo, né, de pacientes esclarecidos que vão para o Google, que questionam. Então, eu acho que a gente tem, sim, um curso excelente, mas eu acho que a gente ainda tem um bom espaço para aprimorar e para estar nos critérios de excelência internacionais, porque dos nacionais a gente já está. Agora a gente tem que pensar nos internacionais para ficar ainda melhor.
Mas é isso, agradeço muito ao departamento pela oportunidade de poder vir discutir com todos vocês, e obrigada, professora Eliana. Só uma palavra final que eu vou, só para dar conhecimento para quem não conhece, né? Acho que a Joana passou rapidamente e mencionou, mas esse olhar sobre a avaliação, que é um olhar muito difícil, não é simples, a avaliação do estudante, também a avaliação do curso, é uma coisa que a gente está tentando desenvolver com mais intensidade, então, agora no NAPES, que é o Núcleo de Avaliação e Pesquisa e Ensino na Saúde da faculdade, ele chamava NAPEM, e isso significa que para poder garantir que a gente tenha garantir essa qualidade o tempo todo, cada vez mais é necessário ter um órgão que se dedique a isso, e esse é o problema, né? A gente precisa ter uma estrutura que dê apoio e se dedique a isso, porque, como a gente mostrou, o ensino hoje ele é muito mais profissionalizado, muito menos baseado só no apprenticeship que se falava, né, que é a experiência de você acompanhar uma pessoa brilhante, e você vira brilhante porque você acompanhou uma pessoa brilhante. Isso vale do ponto de vista individual, mas não vale quando você tem que formar um grupo grande de pessoas e todos com qualidade. Então, é isso que a gente tem tentado fazer através do NAPES, então acompanhem também na página da FCM, que a gente faz curso de desenvolvimento docente, a gente tem material lá também, e a Joana está nos ajudando, e vamos em frente com vários professores, não só do departamento, mas outros da faculdade. Então, muito obrigada, Joana, e obrigada a todos que estiveram aqui com a gente hoje, acho que cumpriu super o objetivo, que é essa sensibilização mesmo, né, esse olhar mais ampliado, nesse momento em particular que nós estamos falando aí da nossa reforma curricular, e os movimentos da reforma, por enquanto, estão dentro do nosso NDE ampliado, que é o grupo que vai discutir inicialmente, depois ampliar para toda a comunidade. Então, bom dia para todos.